Muito boa tarde, professora. Boa tarde a quem estiver a ouvir. Boa tarde. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar por uma breve introdução. A professora é professora auxiliar com agregação no Departamento de Biologia aqui da Universidade de Aveiro. Formou-se na Universidade de Coimbra, onde realizou licenciatura em Biologia e mestrado em Ecologia, e após o mestrado ingressou aqui na Universidade de Aveiro, onde realizou doutoramento em Biologia. A área de interesse é a ecotoxicologia e atualmente coordenadora da temática de Ecologia e Biodiversidade Funcional no CESAM e líder de uma equipa do grupo de investigação de Ecologia Aplicada e Ecotoxicologia. É autora de mais de 170 artigos, 7 capítulos de livros e já orientou ou co-orientou mais de 25 dissertações de mestrado, bem como 15 teses de doutoramento. Muito bem, posto isto, e caso não nos tenhamos esquecido de nada, que motivos é que levaram a professora a seguir a área da ecotoxicologia? Bom, primeiro queria agradecer pelo convite. Eu enverdei por esta área da ecotoxicologia um pouco sem saber para onde ia, sou sincera. E tudo começou quando estava em Coimbra e surgiu uma oportunidade de fazer voluntariado. E fui fazer voluntariado para o grupo cujo líder é atual líder do meu grupo de investigação, a professora Amadeu Soares, e que na altura estava um pouco direcionado para a parte de ecologia dos mamíferos, mas havia uma das vertentes que estava relacionada com bichos da conta. Pronto, não tem nada a ver com mamíferos, nem animais grandes, mas era uma das componentes por causa das cadeias tróficas. E então a minha componente de voluntariado era tratar das culturas dos bichos da conta em laboratório. Por isso eu fiz uma cultura muito complexa, com vários tipos de idades, maternidade, creche, tudo, e fui aprendendo e ganhando gosto. E como gostei tanto de fazer esse trabalho, depois surgiu a oportunidade de ver o efeito de pesticidas nesses organismos. E daí começou então a componente da ecotoxicologia, avaliar o efeito de compostos químicos nos organismos vivos. Então foi aí que começou a paixão? Foi. Então, e tendo em conta que está na ecotoxicologia, em que projetos é que se encontra agora a desenvolver? E se tem algum projeto de outra área também, esteja à vontade de dizer. Pronto, em termos de projetos, eu trabalho em ecotoxicologia, mas trabalho de uma forma, eu gosto de desafios. E então sempre que me surgem desafios novos, mesmo que seja um pouco ao lado da ecotoxicologia, eu aproveito essas oportunidades. Atualmente temos um projeto que está direcionado mais para o tratamento de águas residuais, ou seja, e nós vamos utilizar a ecotoxicologia como ferramenta para avaliar a eficácia dessa recuperação das águas residuais, e estamos a trabalhar com uma empresa que produz insetos, produz larvas de insetos, e com quem nós temos outro tipo de projetos também, e que essas larvas de insetos servem para múltiplos processos. Um deles é a recuperação das águas residuais, a outra é a produção de fertilizantes para a agricultura. Por isso temos esse projeto que está direcionado com avaliar a eficácia do tratamento das águas residuais. Temos outro que também é no mesmo âmbito com a mesma empresa, que é a Entogreen, que produz larvas que se alimentam de resíduos, nomeadamente de restos vegetais que vêm dos supermercados, por exemplo, e depois produzem os seus dejetos que servem como fertilizantes. Pronto, e neste momento até temos a decorrer uma plantação de tomates em que estamos a avaliar a qualidade do solo, de que forma é que o solo reage à introdução deste tipo de fertilizantes orgânicos novos. E pronto, estamos a ver também em termos de produção de tomate, ou seja, não tem muito a ver com a ecotoxicologia, mas neste caso estamos a usar exatamente as mesmas ferramentas que usamos na ecotoxicologia para avaliar de que forma é que, neste caso, o fertilizante pode estimular, digamos assim, de uma forma positiva o solo. Por isso, a nossa vertente na ecotoxicologia tanto dá para ver efeitos negativos como positivos, não é? E então estamos direcionados nessa área. Para além disso, a minha investigação foca-se muito também na mistura de químicos, ou seja, verificar de que forma é que dois químicos interagem dentro de um organismo, podendo provocar efeitos mais nefastos do que nós estávamos à espera, por exemplo.
ou também na parte da nanoecotoxicologia, ou seja, avaliar nanomateriais neste contexto também de ecotoxicologia, no qual temos um projeto europeu atualmente a decorrer, em que estamos a tentar melhorar guidelines europeias da OCDE para ver e ajustar relativamente a estes compostos que são novos em termos de testes e que temos que ver se são precisos fazer alguns melhoramentos, por exemplo. Muito bem, trabalho não falta. Não, trabalho não falta. Pronto, dentro destes projetos que a professora mencionou, quais é que acha que sejam mais adequados para alunos que estejam à procura de temas para pesquisa, tendo em conta tudo que já aprenderam na licenciatura? E quais é que acha que sejam mais complexos e que se calhar sejam mais direcionados para alunos de mestrado ou até doutoramento? Eu acho que todos eles têm níveis de complexidade que se adequam a todos os níveis, digamos assim. Porque todos eles nos conseguem dar a hipótese de explorar coisas a um nível menos complexo, digamos assim, e para fazer a introdução à ecotoxicologia e para dar aos alunos, por exemplo, de pesquisa, as noções básicas da ecotoxicologia, de lhes demonstrar como é que se usam certos métodos em laboratório. A ecotoxicologia tem uma vantagem, isto puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, relativamente Está aqui para isso. às outras disciplinas, que é uma disciplina multidisciplinar, ou seja, que inclui técnicas de ecologia, técnicas de fisiologia, de química, e então nós conseguimos juntar todos os bocadinhos deste conhecimento que vão tendo durante a licenciatura e que depois os podem aplicar na prática e rever coisas que percebem onde é que os vão aplicar. E isso é interessante ver mesmo nos alunos de pesquisa que descobrem que afinal aquilo que tinham dado, por exemplo, em bioestatística, já sabem como é que aplicam, em química já sabem como é que aplicam e depois podemos aumentar a complexidade para alunos de mestrado e alunos de doutoramento. Claro que depois tem outro nível de exigência. Ok. Então, para os estudantes que nos estiverem a ouvir, que estão interessados em seguir a ecotoxicologia, que conselhos é que acha que pode dar? E que é que eles precisam de ter para conseguir, se ingrar na ecotoxicologia? Conselhos. Primeiro, eu acho que são conselhos que são válidos para qualquer uma das qualquer áreas. área. Sim. É preciso ter interesse, é preciso ter abertura de espírito. Eu acho que os alunos, inicialmente em pesquisa, e mesmo aqueles que estão que nos pedem para fazer voluntariado, e eu acho que é uma grande valência, alunos que querem fazer voluntariado para explorar as diferentes áreas que existem. E demonstram interesse também. Exatamente, e mesmo para eles, porque podem ter uma ideia de uma área que até acham que devem gostar e depois chegarem e não gostarem, e depois irem experimentar outra, e terem a possibilidade de experimentar muitas áreas que existem no nosso departamento. E terem esta abertura de espírito de não negarem, a princípio, uma ciência que desconhecem. Claro. Não é? E irem experimentarem, se não gostarem, não há problema, depois no semestre a seguir podem fazer outro tipo de experiência. Mas é prepararem-se para integrar conhecimentos de várias disciplinas que tiveram ao longo do curso, digamos assim. Nada fica esquecido. Pode-se usar. Quase nada. Quase nada. Muito bem, então aqui para jeito de terminar a nossa conversa, eu queria lhe perguntar se, por fruto do seu trabalho na área da ecotoxicologia, se chegou a alguma conclusão que foi importante para a ciência, para a área. Sim, vou voltar ao início e vou voltar aos bichos da conta. Ok? Pronto. E vou voltar ao meu mestrado e depois a um doutoramento que terminou há relativamente poucos anos. No meu mestrado eu verifiquei que os bichos da conta aceleravam o processo de composição de um pesticida que nós estudávamos na altura, que entretanto foi banido, que era o lindane. E pronto, era uma indicação que pelo estímulo bacteriano e fúngico que eles fazem,
que ajudavam a uma maior degradação do composto químico e aí diminuíam então a perigosidade desse composto químico para o ambiente. Alguns anos mais tarde, uns 15 anos mais tarde, depois com um aluno de doutoramento, verificámos exatamente a mesma coisa com um outro pesticida, com o dimetoato, em que novamente com a presença de bichos da conta o composto químico era muito mais rapidamente degradado do que na sua ausência. Recentemente, e ainda numa aluna que estamos em colaboração com a microbiologia, ou seja, mais uma ponte, estamos a trabalhar com nanomateriais de prata e a prata é um agente antimicrobiano e conseguimos perceber que também a presença dos bichos da conta atenua este efeito mais agressivo que a prata tem no solo, em termos de microbioma, o que também nos dá então essa informação, e é pelo estímulo fúngico e pelo estímulo bacteriano de diferentes comunidades que conseguem. Por isso acho que é um bom resultado, e embora muitas vezes os bichos da conta sejam vistos pelos agricultores como uma possível praga, porque eles gostam de morangos, eles gostam destas... Quem não? Exato. E então, mas são realmente, reciclam muito bem os nutrientes no solo e dão um grande contributo e são uma mais-valia. Por isso temos aqui um duplo sentimento, digamos assim. Pronto, então está terminada a conversa. Muito obrigado, Muito obrigada eu. por comparecer.